Hoje eu vou falar sobre a terceira série de filmes feitas com o personagem Godzilla, a chamada Era Millennium. Eu recomendo que quem não assistiu, eu já fiz 2 outros vídeos, um só sobre a série de filmes da Era Showa e outro sobre a série de filmes da Era Heisei. E eu recomendo que assistam antes, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui são releituras de coisas que apareceram nos filmes anteriores. Em 1995 foi lançado o último filme do Godzilla da Era Heisei, o Godzilla vs Destoroyah, mas desde 1992 a Toho já tinha acertado com a produção de um filme estrangeiro que viria a ser produzido pela TriStar. A produção desse filme feito em Hollywood pela TriStar, ela foi uma bagunça a princípio. O roteiro foi escrito várias vezes e modificado várias vezes. A princípio foi feito um design do personagem para essa versão de Hollywood, que era inspirado na versão original da Era Showa, só que com uma estética mais naturalista. Uma das primeiras versões do roteiro também colocava a origem do Godzilla como sendo um monstro criado pela civilização perdida de Atlântida para proteger a Terra, que é um elemento que está presente nos filmes do Gamera. Só que depois de cogitarem vários diretores diferentes, o projeto acabou parando na mão do Roland Emmerich. E o Emmerich assumiu a direção, mas sob a condição que ele tivesse liberdade criativa, que ele pudesse fazer a versão dele com o roteiro dele. Então ele descartou o roteiro, descartou o primeiro design, e foi criado um novo design para o Godzilla especificamente criado para esse filme. E o Emmerich criou um roteiro novo a partir de ideias próprias dele. Então toda essa questão relacionada ao mito da Atlântica foi descartado. O Emmerich achou que era importante manter o tema da radiação como origem do personagem, mas a versão do Emmerich do personagem, ao mesmo tempo, é uma releitura bem hollywoodiana e bem associada com questões estéticas e temáticas da época em que foi feito. Então, Godzilla do Emmerich foi lançado em 1998. E lembrando que o Roland Emmerich é o cara que antes tinha dirigido Independence Day. E foi reconhecimento com esse filme que garantiu para ele certa liberdade autoral para produzir esse filme. Então, o Emmerich é um cara que vem de uma tradição de filmes de desastre, e foi assim que ele fez a interpretação do Godzilla. Ele não fez um filme de kaiju, ele fez um filme de desastre, em que o desastre, em vez de ser uma invasão alienígena, uma enchente ou o fim do mundo, é um monstro gigante. O filme ele começa fazendo uma referência ao início tanto do Godzilla de 54, quanto ao Godzilla de 84, que é começar com um incidente num navio. Só que o filme do Emmerich é bem diferente. O Godzilla dele não é um dinossauro. O Godzilla dele é uma criatura que nasceu de um ovo de iguana que foi afetado por radiação emitida em testes nucleares no atol de Bikini. E os protagonistas dele são um biólogo que estuda o crescimento e mutação em minhocas presentes na zona afetada pelo acidente de Chernobyl, e um agente secreto francês que tenta lidar com a situação, porque nessa versão do Emmerich ele passou um pano para os Estados Unidos. Tanto na versão da Era Showa quanto na versão da Era Heisei do Godzilla, o personagem se tornou um monstro depois de ser atingido pela radiação dos testes nucleares realizados pelos Estados Unidos em 1954. Nessa versão do Emmerich, as mutações do monstro foram causadas por testes nucleares realizados por franceses. Então, a princípio, ele já começa tirando a culpa dos Estados Unidos. E o personagem desse agente secreto francês, que é interpretado pelo Jean Reno, ele é um patriota que está tentando consertar os erros cometidos pelo país dele. Essa é a motivação dele. Então, essa iguana modificada se torna uma criatura gigante. Então, ele vai até Nova York. Lembrando que não é a primeira vez que o Godzilla ataca Nova York. No Kaiju Sou Shingeki de 1968, quando os alienígenas estão controlando todos os kaijus para eles atacarem importantes cidades da Terra, o Godzilla é manipulado pelos extraterrestres para atacar Nova York. Então nessa versão o Godzilla vai até Manhattan e se esconde em Manhattan, porque nessa versão o Godzilla é capaz de se reproduzir assexuadamente. Então ele vai ter uma ninhada e ele está procurando um lugar para colocar os ovos dele. Então assim, para a gente entender esse filme, a gente tem que interpretar ele não como um filme de kaiju, mas como um filme de desastre. O Godzilla do Emmerich, ele não tem nada daquela representação de grandes forças da natureza, do sublime, e de ser uma alegoria para esse poder natural incrível que faz o homem se sentir pequeno e insignificante. Ao contrário, o Godzilla do Emmerich é extremamente mortal. Ele é uma criatura, ele não é nem visto como um personagem exatamente, ele não tem um desenvolvimento como personagem como é a da tradição japonesa, e ele está lá como um grande desastre, do mesmo jeito que uma onda gigante, um terremoto estaria. Mas não como uma onda gigante, um terremoto japonês. Não é como aquela representação de um grande poder natural. É assim como um desastre que está atacando e os personagens têm que sobreviver a ele. Então, o grande foco desse filme é nos personagens humanos. E o Godzilla praticamente não é um personagem. Uma das coisas que a gente pode ver também influência é do Jurassic Park.
Tanto na segunda parte do filme, quando o Godzilla praticamente é afastado do filme e o foco é todo em os personagens tentando encontrar o ninho e sobreviver ao ninho. Então eles encontram vários ovos do Godzilla e nasce uma ninhada enorme, sei lá, 200 filhos do Godzilla, e os personagens estão presos num prédio, eles têm que fugir. Aquilo parece muito as cenas do Jurassic Park, em que os protagonistas têm que fugir dos Velociraptors. Então tem uma tentativa nesse filme de se apoiar no sucesso do Jurassic Park. Tanto que tem uma cena em que esse biólogo, o Tatopoulos, ele se encontra com o Godzilla a primeira vez. Então ele fica cara a cara com o Godzilla. O Godzilla olha ele de perto, eles quase se tocam. Ele quase toca ali no rosto do Godzilla. E o jeito que a cena é construída, a composição, a trilha sonora, ela não é feita como um filme japonês para fazer o sujeito sentir pequeno e insignificante daquele poder natural. É tudo feito em volta de uma estética de maravilhamento. É como o personagem está olhando para aquele Godzilla e pensa, meu Deus, que coisa incrível, que coisa fantástica, sabe? Ele fica empolgado e maravilhado com aquilo. E faz sentido, já que ele é um biólogo que estuda mutações causadas por radiação e os experimentos dele constatam que os animais ficam maiores e ele está ali diante de uma iguana gigantesca, monstruosa, e ele acha aquilo incrível, então faz sentido como biólogo. Mas aquele Godzilla não faz sentido como um kaiju. Ele é outra coisa. E lembra muito as cenas do Jurassic Park em que os protagonistas encontram os dinossauros pela primeira vez. E ficam maravilhados, tem aquela trilha sonora para empolgar a gente, pra gente achar aquilo tudo muito incrível. Então o Godzilla do Emmerich é extremamente mortal. Tanto que o filme foca nos personagens tentando sobreviver ao Godzilla, que é um desastre, e como eles vencem o Godzilla. Que dentro do conceito japonês de kaiju, tu vencer a força da natureza é justamente tu anular essa sensação de sublime. Porque se tu pode derrotar a grande força da natureza, é porque ela não é tão grande assim. E se ela não é tão grande assim, o sujeito não vai se sentir pequeno e insignificante em relação a ela. É pelo contrário. É como os sujeitos, como os humanos e os humanos dos Estados Unidos e o agente secreto francês conseguem enfrentar um grande desastre, uma coisa fantástica, e superar ele, enquanto eles se maravilham com isso. O filme também ele faz um grande deboche dos políticos. O prefeito de Nova York, os secretários e assessores dele são pessoas que estão preocupadas com a reeleição. Estão preocupados em como aquele desastre vai afetar a visão que a opinião pública tem deles. Então eles estão preocupados mais com eles próprios do que com a cidade que eles deveriam organizar. Já os militares são mostrados como heróis. Tirando ali o casal protagonista, todos os outros personagens que fazem alguma coisa para a trama se desenvolver e que estão preocupados em resolver o conflito são militares. São militares que estão lá se dedicando de fato àquela causa. Então tem todo um elogio aos militares e um deboche em relação aos políticos e administradores públicos. Inclusive o prefeito e o secretário dele têm nomes iguais a críticos que falaram mal do Independence Day quando ele foi lançado uns anos atrás. Então o Emmerich está debochando tanto dos políticos quanto dos críticos que falaram mal do filme dele. Então o Godzilla de 98, ele não é um filme de kaiju, ele é mais um filme de desastre na tradição hollywoodiana dos anos 90, mas tem uma coisa nesse filme que eu acho bem bacana, que é a forma como o Emmerich mostra a passagem do Godzilla pelo ponto de vista dos humanos. Se nós observarmos a tradição japonesa de filme de kaiju gigante, como a narrativa é muito focada nos kaijus como personagens, muitas das cenas são feitas com um enquadramento amplo. A gente tem aquelas tomadas que mostram uma grande paisagem para caber aquelas criaturas enormes no meio dos prédios e a gente conseguir focar o que eles estão fazendo, as reações deles, as interações deles, enquanto a cidade é pequena lá embaixo, as pessoas são insignificantes. A gente nem vê os humanos naquelas instruções. Tem cenas muito específicas de humanos passando perto de uma coisa destruída, deles fugindo e tal. O foco são os personagens gigantes, vistos pelo enquadramento amplo de longe. O Emmerich, quando mostra o Godzilla chegando em Manhattan, ele vai usar muitas câmeras na altura da visão humana. São enquadramentos que simulam a visão de pessoas entre aqueles prédios gigantes de Manhattan, enquanto uma criatura gigante passa por cima deles. Então aqueles enquadramentos vistos de baixo, que tu só vê um pedaço de um pé, ou vê a cauda, ou vê a barriga da criatura passando por cima, e aquelas destroços caindo em cima deles, vê os prédios sendo destruídos. Então, para passar essa perspectiva humana da grande destruição, do grande desastre, do efeito que seria, de fato, um kaiju passando pela cidade, eu acho que nisso o Emmerich acerta. O problema é que o kaiju dele não é um kaiju de verdade. Porque o kaiju dele até pode ser uma força natural, mas é uma força natural que é mortal, que é facilmente contornada e manipulada e que é possível de ser superada pelos humanos. E quando ele pode ser superado pelos humanos, ele perde essa força de alegoria das forças da natureza. Tem uma cena interessante também que envolve uma das personagens que ela é assistente de um chefe de um telejornal e ela quer ser repórter,
mas ninguém no trabalho leva ela a sério porque ela é mulher. Então o arco dela envolve ela tentando se esforçar para provar que pode ser uma repórter de verdade. E tem um momento que o chefe dela rouba a reportagem dela. E aparece ele na TV contando a notícia que ela que tinha descoberto e desenvolvido como se fosse dele. Ele revela a origem do monstro e fala que trata-se de uma criatura que os japoneses chamam de Godzilla. E ela, muito irritada, aproveita para xingar ele. Não é Godzilla, é Godira. Isso é uma referência direta à pronúncia do nome do personagem que ficou popular nos Estados Unidos, que surgiu a partir de um erro de leitura. O nome Godzilla deriva dos dois personagens que inspiraram o surgimento do monstro, né? Que é o King Kong e a Moby Dick. É uma combinação de gorila com a palavra japonesa para baleia, que é Kudira. Acontece que em japonês não existe o som da letra L. E, consequentemente, não existem caracteres para se escrever o som de L. Então a convenção é de que quando vai se escrever com os caracteres japoneses algo que tenha som de L, se use os caracteres da letra R. Então a origem do nome Godzilla é a primeira sílaba de gorila, a segunda sílaba de Kudira e a última sílaba que é comum entre os dois, que é o Lairá, que se escreve do mesmo jeito. Então, a pronúncia originalmente pensada para o nome do personagem é Godira ou Godzilla. Só que acontece que, desde que os europeus entraram em contato com o Japão, passou-se a pensar em formas de se converter os caracteres japoneses para o alfabeto latino para poder se criar dicionários e gramáticas do japonês. Então, um dos esforços europeus para se aprender o japonês inicialmente foi criar sistemas que convertessem a escrita japonesa para o alfabeto latino. Houveram vários esforços dos franciscanos e jesuítas no Japão para se criar os primeiros dicionários de japonês para um idioma europeu. Depois houve tentativas holandesas, inglesas, depois no século XIX mais tentativas inglesas e estadunidenses. Então a forma de se grafar palavras em japonês a princípio era diferente dependendo de qual era a nacionalidade da pessoa que estava fazendo a transcrição, de qual escola de estudo de japonês que ela vinha. Então, até o final dos anos 50, existiam vários sistemas de conversão do japonês para o alfabeto latino. E ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, se convencionou utilizar o sistema Hepburn como padrão. Então, hoje, se usa o sistema Hepburn, que basicamente ele tem duas versões em uso. E a variação entre os dois modelos vigentes são na forma de representar as vogais alongadas. Em japonês é normal ter o som de U alongado, como na palavra kaiju, e o som de O alongado, como na palavra Tokyo. E quando se escreve isso com caracteres japoneses, o normal é colocar um U depois do U, no kaiju, e um U depois do O para alongar o som do O, no caso de Tokyo. Então, vigente hoje, vocês têm o sistema Hepburn tradicional, que geralmente é o que eu uso quando eu faço as transcrições que aparecem aqui no vídeo ou nas descrições do vídeo, que ele é mais literal à grafia japonesa e se utiliza de um U duplicado para alongar o som de U e de um U depois do O para alongar o som de O. E existe um outro modelo que é o sistema Hepburn criado para falantes de língua inglesa, que foi desenvolvido principalmente porque pessoas que falam inglês tinham muita dificuldade em pronunciar as vogais. Nessa variação do sistema Hepburn para a língua inglesa, o U, que indica o alongamento da vogal, é substituída pelo macron. Então o kaiju, ao invés de ter dois U's, vai ter um U só com um macron, e Tokyo, em vez de ter o O e o U, vai ter Os com macron. E esse é o sistema que se usa, por exemplo, em placas de sinalização para turistas no Japão, ou que é usado pela Wikipédia. Só que antes do final dos anos 50, ainda não se tinha convencionado o sistema Hepburn como padrão, então tinham vários sistemas vigentes. E quando o filme Godzilla de 54 foi lançado nos Estados Unidos, o tradutor usou um sistema de transcrição em que o som de, diferente do sistema Hepburn, que é representado com JI, era representado com DZI. Então ele quis traduzir o filme como Godzilla. Só que o fonema D ele representou com DZI. Então a letra D ela não faz parte da primeira sílaba, mas sim da segunda. Só que quando o filme foi lançado, o público nos Estados Unidos não soube ler. Então eles olharam para aquela palavra, Godzilla, mas acharam que o D fazia parte da primeira sílaba e não da segunda, e começaram a pronunciar como Godzilla. O surgimento da pronúncia Godzilla foi um acidente de transcrição. E nesse filme, quando a personagem vai lá e corrige o chefe dela, que falou, o monstro conhecido no Japão como Godzilla, ele está fazendo justamente uma referência a esse erro de pronúncia, que acabou virando famoso nos Estados Unidos. O que aconteceu foi que, a princípio, o contrato da TriStar com a Toho era para produzir uma trilogia, só que esse filme não foi bem com o público
e nem com a crítica, o que levou ao cancelamento das duas sequências. E o contrato que a TriStar tinha com a Toho dizia que quando o prazo de cessão do personagem expirasse, elementos que fossem criados dentro das narrativas do personagem se tornariam propriedades da Toho. Então, depois do que o contrato com a TriStar expirou, o design do Godzilla da TriStar se tornou propriedade da Toho. E a Toho não só passou a explorar ele, porque coleções recentes de bonecos do Godzilla acabaram lançando também a versão do filme da TriStar. Como produtor da série, ele resolveu rebatizar o personagem. E no Japão, esse monstro do filme da TriStar foi rebatizado como Zilla, que é justamente uma brincadeira com um monte de artigos piratas que tentavam se apropriar da marca do Godzilla, que era sempre alguma coisa Zilla. Então a piada é que essa versão da TriStar seria uma versão pirata do Godzilla. E por isso ele passou a ser chamado só de Zilla no Japão. E tratado como um personagem diferente. Deve ser meio óbvio já que esse filme no Japão não agradou quase ninguém. Tanto que vários dos envolvidos na produção de outros filmes, o suite actor do ator, produtores e diretores de outros filmes, acharam que essa versão dos Estados Unidos era um filme péssimo. Vários deles, inclusive, que estavam empolgados antes do lançamento do filme, imaginando que essa versão de Hollywood traria elementos interessantes novos para a franquia. Depois que o filme estreou, eles passaram a rejeitar essa versão de Hollywood. E o público mais ainda. Tanto que quando o Godzilla vs Destoroyah foi lançado no Japão em 1995, junto com o lançamento do filme, foi inaugurada uma estátua do Godzilla na principal região onde ficam os cinemas em Tóquio. E depois do filme, vários fãs começaram a ir até essa estátua e fazer oferendas. Então a estátua do Godzilla acabou virando um monumento funerário. Pessoas começaram a se comportar como se fosse o funeral do Godzilla e começaram a ir lá levar presentes e oferendas para ele, acender incensos e coisas do tipo. E depois do lançamento desse filme de 98, os fãs começaram a pedir com ainda mais intensidade para a Toho trazer o Godzilla de volta à vida. E o que a Toho acabou acatando. Então eles decidiram produzir um novo filme do Godzilla. E para isso eles trouxeram de volta o Okara Takao, que foi um dos principais responsáveis pela série de filmes da Era Heisei, né? O Okawara, ele dirigiu Godzilla vs Mothra, Godzilla vs Mechagodzilla e Godzilla vs Destoroyah. E os roteiros ficaram a cargo de dois roteiristas, o roteirista de Godzilla vs Mechagodzilla e o roteirista de Godzilla vs Space Godzilla. Então a ideia era fazer uma versão nova do Godzilla e ao mesmo tempo a principal proposta do Okawara para esse novo filme era fazer uma resposta direta ao filme do Emmerich. Então em 1999 foi lançado Godzilla Nissan Millennium. A tradução seria Godzilla 2000 Millennium, apesar de ter sido lançada em 1999. E esse filme é uma resposta à versão de 98. Para esse filme, o Okawara ignorou praticamente tudo que foi feito na Era Heisei. Na prática, ele nem se preocupou em fazer uma construção da história com algum tipo de cronologia ou continuidade de alguns filmes anteriores. Inclusive, ele criou um novo design para o Godzilla, tanto que o design da Era Heisei, o Godzilla começa originalmente com 70 metros e ao longo dos filmes, conforme ele vai recebendo mais radiação, ele vai crescendo. Acho que no Godzilla vs Destoroyah, quando ele tá para entrar em massa crítica, ele tá com 120 metros. E o Godzilla da Era Showa tinha só 50 metros, então nesse design novo que o Okawara criou para esse filme, o Godzilla tem só 55 metros. Que a proposta dele era colocar o Godzilla em uma dimensão um pouco mais próxima dos prédios e das pessoas. E esse Godzilla dele, ele é uma resposta ao Godzilla de 98. Enquanto o Godzilla de 98 era essa criatura maravilhosa, mas ao mesmo tempo mortal, o Godzilla de 99 do Okawara é uma manifestação de poder puro. Ele é um Godzilla que representa o que tem mais de terrível na natureza. Os protagonistas do filme, o primeiro é um cientista renomado que abandonou a carreira na universidade porque ele discordava de como a ciência estava sendo desenvolvida. Então ele formou um tipo de rede independente comunitária que troca informações sobre o Godzilla. Ele entende que o Godzilla guarda respostas para muitos mistérios da ciência e que através do Godzilla seria possível desenvolver uma ciência que ia trazer vários benefícios para a humanidade. Então ele entende o Godzilla como um ser vivo que deve ser afastado da sociedade para não causar destruição, mas que deve ser preservado, inclusive porque pode se tirar dele benefícios para a humanidade. E o outro personagem, que é o Katagiri, ele é um secretário do governo, ele tem aquela ambição de ascender na burocracia
do estado, um dia talvez se tornar primeiro-ministro, e ele quer essa ascensão derrotando o Godzilla. O objetivo dele é matar o Godzilla a qualquer custo. E nesse filme, o Okawara, ele recupera uma ideia que aparece lá no Godzilla de 84, que é o Godzilla vir à Terra atrás de usinas nucleares. Então, onde tem grandes usinas, isso atrai o Godzilla para elas. No filme de 84 mostra como se ele se alimentasse dessa radiação. E nesse filme, além dele se alimentar da radiação, é como se o Godzilla tivesse um rancor em relação a essas usinas nucleares. Tipo, olha só, humanos, vocês provocaram um acidente terrível que me transformou num monstro e mesmo assim continuam construindo essas coisas. E nesse filme o Okawara, ele faz várias referências diretas ao Godzilla de 98. Por exemplo, no filme de 98 tem uma cena em que o Tatopoulos entra dentro de uma pegada do Godzilla. Então aquela pegada enorme, gigante, vista de cima, e ele lá dentro para mostrar o quanto aquele sujeito é pequeno diante do monstro. É a primeira cena no filme a dar a noção da escala do Godzilla. Já no Godzilla Nissan Millennium, o Okawara repete essa cena do cientista dele entrando dentro da pegada do Godzilla, aquela pegada enorme. E também tem a cena em que o personagem e o Godzilla se confrontam, né? Um fica de frente do outro. O personagem fica diante do rosto enorme do Godzilla que se aproxima. Só que ele é num tom completamente oposto ao do filme de 98. Enquanto no filme do Emmerich, quando o personagem fica diante do Godzilla e se aproxima do rosto, quase toca no rosto do Godzilla, ele constrói uma sensação de maravilhamento, tanto com a forma como ele enquadra a cena, com uma trilha sonora que remete ao Jurassic Park, dá a sensação do personagem de ver aquela criatura incrível e ficar sem saber como se expressar diante de uma coisa tão maravilhosa. Nesse filme de 99, o Okawara repete essa cena, só que a sensação que ele constrói é exatamente a oposta. Não é maravilhamento, é terror. O personagem diante do rosto do Godzilla que se aproxima, ele não acha aquilo incrível, ele fica completamente desesperado, ele vê o quanto a natureza é grandiosa e poderosa e que não tem nada que ele possa fazer para lidar com ela. Aquele Godzilla é terrível. E aquele Godzilla é invencível. Enquanto o Godzilla do filme de 98 é um Godzilla que pode ser derrotado, o Godzilla de 99, o Okawara dá um ênfase de que ele é um poder absoluto e não tem nada que os humanos possam fazer. Inclusive tem momentos em que ele não só passa pela cidade, vai pisoteando e destruindo a cidade, ele faz questão de não destruir só o caminho dele, mas toda a cidade em volta. Como ele não é só um alerta. É como se o Godzilla de 99 quisesse demonstrar para os humanos o quanto ele é poderoso, o quanto ele é superior e que não tem nada que os humanos possam fazer. Então, esse filme, ele tem uma proposta estética, de novo, que é não só o sublime, mas um sublime exagerado. É um Godzilla que é incrivelmente maior e mais poderoso que o humano, e ao mesmo tempo, o Godzilla representa o que se tem de mais temível na natureza. E não só a construção do personagem, como o tom da narrativa é uma resposta ao Godzilla de 98, como a própria trama do filme é uma resposta ao de 98. Na história, que não é a continuação da Era Heisei e não se preocupa em criar nenhum vínculo narrativo com os filmes da Era Showa, o Godzilla reaparece e o cientista percebe que ele está atacando principalmente usinas de energia nuclear. E ao mesmo tempo ele consegue recolher tecidos do Godzilla e descobre que o Godzilla possui um componente celular diferenciado, que ele chama de Organizer G1, que é um componente celular que restaura o resto da célula. Então, não importa o quanto o Godzilla seja danificado, inclusive se as enzimas do núcleo celular da célula do Godzilla for danificada, esse componente que ele tem extra restaura completamente a célula. Então, esse cientista descobre que existe um elemento na biologia do Godzilla que faz com que ele se regenere em alta velocidade. E começa a pensar, como isso pode ser usado para tratar doenças de humanos. E ao mesmo tempo, esse secretário do governo que quer matar o Godzilla a qualquer custo. Quer se destacar na posição dele, ser promovido por ser o cara que matou o Godzilla. Só que ao mesmo tempo, tem uma outra equipe de cientistas que encontra uma rocha no fundo do mar e essa rocha é feita de um material desconhecido. E ela absorve e guarda energia. Então os cientistas concluem que essa rocha é um meteoro que caiu na Terra na pré-história e eles querem tirar essa rocha do fundo do mar para analisar esse material de que ela é feito, que é desconhecido, que não tem na Terra, e usar esse material para criar uma nova fonte de energia. Só que quando eles vão trazer essa rocha do fundo do mar, essa rocha começa a se mover sozinha e sai da água e vai atacar o Godzilla. E ela enfrenta o Godzilla é ferido, é jogado no mar, só que o Godzilla também danifica a rocha e danifica só a parte externa da rocha. E revela que por dentro da rocha, na verdade, não era uma rocha, e sim uma nave espacial que caiu na Terra na pré-história. E essa nave começa a se mover sozinha e ela se posiciona no topo da Tokyo Opera City Tower, que é um arranha-céu famoso lá na região de Shinjuku. Enquanto a nave está em cima do edifício, começam a se acumular várias pessoas e os alienígenas vieram para nos salvar, com aquelas plaquinhas, oi pros alienígenas e tal, que é uma reprodução das cenas do Independence Day. Um disco voador
em cima de um arranha-céu famoso da maior cidade do país e toda a comoção da mídia e da população em volta daqueles alienígenas. O que eles querem? Por que eles estão aqui? Só que os alienígenas estão ali para acessar o computador que existe na Opera City Tower e baixar informações para aprender sobre a cultura humana e para aprender sobre o Godzilla. E quando os cientistas tentam escanear o que tem dentro dessa nave, eles veem que não tem vida biológica lá dentro. Só tem uma forma de energia gasosa. Então os personagens começam a entender que os alienígenas, para sobreviver nesse tempo que eles ficaram desde a pré-história presos no fundo do mar, eles abriram mão do corpo físico deles e transformaram essa forma de gás em energia. E o objetivo desses alienígenas é pegar o DNA do Godzilla para usar esse componente que tem nas células dele para reconstruir o corpo biológico deles e depois colonizar a Terra, mudar o clima da Terra para ficar adaptado a eles e se livrar dos humanos. Então esse filme é basicamente uma resposta ao Emmerich, né? Se o Emmerich tinha feito um Godzilla, o Okawara está dizendo com esse filme, olha só, tu fez o meu filme, agora eu vou fazer o teu. Então, o Godzilla Nissan Millennium, então basicamente é um Godzilla versus Independence Day. Tanto que quando os alienígenas finalmente conseguem o DNA do Godzilla e começam a reconstruir o corpo deles, a primeira forma que eles assumem é uma forma muito parecida com os extraterrestres do Independence Day. O rosto parecido, o formato da cabeça, aqueles tentáculos, a posição das mãos curvadas. E esse elemento celular do Godzilla sai do controle e em vez deles recuperarem a forma deles, esse alienígena começa a adquirir características do Godzilla. E ele acaba virando um kaiju que é o Orga, que é um alienígena inspirado nos alienígenas do Independence Day, cujo corpo passou por mutações e adquiriu algumas características do Godzilla. E o filme dá ênfase de novo no uso da ciência, né? O uso da ciência feita de maneira inadequada e sem guia ético levou ao surgimento do Godzilla e agora o Godzilla volta para nos atacar. Os humanos seriam mais responsáveis pela destruição que o Godzilla causa do que o próprio Godzilla. E toda essa discussão que se perdeu, né, que não estava presente no filme de 98, mas o principal ponto desse filme que o Okawara quer passar com ele é mostrar pro Emmerich que ele não entendeu o Godzilla. Que o Godzilla dele não é um kaiju. O Godzilla do Emmerich pode ser um desastre natural, mas ele não é aquela personificação das forças naturais que faz os humanos se sentirem insignificantes. Ele não é o sublime. O Godzilla do Emmerich é um Godzilla que os humanos e os militares podem matar. E o que o Okawara dá ênfase, olha só, o Godzilla japonês é invencível. O Godzilla japonês não existe força que possa superar ele. Todas as tentativas de manipularem, de controlarem ele vão dar errado. Os alienígenas do Independence Day tentam controlar o poder do Godzilla e esse poder sai do controle e acaba prejudicando eles próprios. Os alienígenas funcionam como uma referência ao Emmerich. Olha só, tu tentou controlar ele, mas ele é incontrolável. Tu tentou domesticar o Godzilla, mas o Godzilla é indomesticável. O Godzilla é mais poderoso que todos nós. E essa é a essência do personagem. A partir desse filme foi criada uma nova série de filmes do Godzilla, que é a série que ficou conhecida como Era Millennium. E no ano seguinte, em 2000, o Tezuka Masaaki ficou encarregado de dirigir uma sequência. O Tezuka, ele tinha sido diretor assistente em alguns filmes da Era RC, e nesse filme ele estava assumindo uma direção pela primeira vez. O filme lançado em 2000 foi Godzilla Tai Megaguiras de Shometsu Sakusen. A tradução seria algo como Godzilla contra Megaguiras, o plano de extermínio G. E o Masaaki, ele deu uma continuidade para o filme anterior, mas ao mesmo tempo ele trouxe alguns elementos novos relevantes. Primeiro, ele manteve o design do Godzilla do filme anterior, só que ele se preocupou em dar uma contextualização histórica para essa nova série narrativa. Então ele explica que o Godzilla original atacou o Japão em 1954. Só que depois, aparentemente, não apareceram mais kaijus. Até 1966, quando o Japão estava construindo sua primeira usina de energia nuclear, o Godzilla reapareceu para destruir a usina. Então eles passaram a entender que o que atraía o Godzilla era o uso da energia nuclear. Então o Japão desistiu do seu projeto de construção de usinas nucleares e tentou outros modos alternativos de energia. Só que essa produção energética não deu conta do grande processo de industrialização que o Japão passou no pós-guerra. Até que, nos anos 90, se descobriu uma nova forma de energia limpa, que era a energia extraída do plasma. E quando a primeira usina de energia de plasma estava sendo construída, o Godzilla foi atraído de novo e reapareceu e também destruiu essa usina de plasma. A protagonista desse filme é uma militar, que era uma soldado que participou dos combates contra o Godzilla quando ele atacou o Japão nos anos 90 para destruir a energia de plasma. Nessa invasão do Godzilla, o oficial
superior dela morreu e ela acabou assumindo a patente, se tornando a nova capitã do esquadrão, só que ela ficou com aquele rancor, com aquele desejo de vingança em relação ao Godzilla, e ela recruta um engenheiro para trabalhar no novo projeto. Então o filme se passa nos dias atuais, em que foi criado uma grande agência para lidar com ameaças envolvendo o Godzilla. Essa agência estava desenvolvendo uma tecnologia para derrotar finalmente o Godzilla, que era produzir uma arma que ia gerar um mini buraco negro. A ideia era jogar o buraco negro no Godzilla para ele ser drenado e sugado e desaparecer. Se ele não pode morrer, então vamos jogar ele num buraco negro para ele sair em outra dimensão, ou seja lá onde for. Só que quando o primeiro teste é feito numa cidadezinha no interior do Japão, a princípio dá certo, só que o micro buraco negro causa uma pequena fenda dimensional, e dessa fenda sai uma criatura e deixa um ovo. Então tem um gurizinho, que a família dele que tá para se mudar, ele mora no interior, mas a família dele vai se mudar para Tóquio, e ele gosta muito de insetos, e encontra um ovo e leva o ovo para casa, e ele se muda para Tóquio e leva o ovo para Tóquio, só que aquele ovo começa a crescer e ficar gosmento, ele não sabe o que fazer e joga no esgoto. E do esgoto, esse ovo começa a crescer e se multiplicar, e dele nasce Meganulon. O Meganulon é um kaiju, inseto, que apareceu pela primeira vez no filme original do Rodan, em 56, que é um inseto que vivia no subterrâneo, que devorava pessoas. Só que nesse filme, os Meganulons começam a devorar pessoas e entrar em fase de crisálida e virar um inseto adulto alado, que é o Meganula. E esses Meganulas atacam o Godzilla para sugar a energia do Godzilla e levar para a larva deles de rainha, e essa larva se transforma numa rainha adulta, que é o Megaguirus. Enquanto isso, o Godzilla, que teve sua energia drenada, sente a presença do Megaguirus como se fosse uma fonte de radiação e vai para Tóquio para atacar o Megaguirus. Esse filme, ao mesmo tempo que ele é um filme de kaiju, ele é um filme de ficção científica. Ele vai ter muito foco nessa parte de ficção científica e nos esforços desse grupo de cientistas e militares para lidar com Godzilla, com essa arma de buraco negro, e para se livrar do Megaguirus. No filme anterior do Okawara, uma das coisas que diferencia ele bastante dos filmes da tradição da era Heisei é que ele diminuiu bastante o uso de efeitos especiais práticos. Os efeitos especiais práticos, os animatrônicos e as maquetes, ele concentra mais na cena de batalha final entre o Godzilla e o Orga. A maior parte do filme, ele combina um pouco de efeitos práticos, mas mais na fantasia e nos animatrônicos do rosto do Godzilla, com muito efeito digital. E tem muito CGI e tem muito chroma key. Já nesse filme do Tezuka, ele tenta equilibrar, ele tenta usar um misto entre efeitos práticos e efeitos digitais, que aproveita muito da tecnologia digital, mas tentando ainda manter vínculos estéticos com a tradição dos filmes da era Heisei. E esse filme do Tezuka, ele ainda é uma resposta do Emmerich. Se o Godzilla do Emmerich tinha virado um desastre no Godzilla Time Megaguirus, o Tezuka se esforça de novo para dar essa noção de personalidade para os kaijus. Então tem um momento em que o Megaguirus vai derrubar um prédio em cima do Godzilla, mas antes de fazer isso ele dá um sorrisinho. Passa alguma coisa incomodando o Godzilla sacode a cabeça, sei lá, como se fosse um cachorro irritado. Tem várias cenas que são especificamente para mostrar que esses criaturas que são monstros, mas eles também são sujeitos, eles também são personagens. E outra coisa presente nesse filme do Tezuka, que vai estar presente nos outros filmes dele, é conseguir dividir o foco tanto nos kaijus como nos personagens humanos e mostrar a trama humana como um esforço em conjunto dos humanos para tentar superar esse desafio. Então, o Godzilla do Tezuka é ainda mais terrível do que do filme anterior. Se na era Heisei tem toda aquela ideia de que o Godzilla é um aviso para lembrar os humanos de quanto é perigoso brincar de Deus, manipular a natureza, usar energia atômica, tem um pouco disso no filme anterior. Mas nesse filme do Tezuka, o Godzilla é mais do que isso. O Godzilla não é só um aviso. O Godzilla é a volta, porque a gente tem que pensar, isso aqui é em 2000. A gente já tem os efeitos das mudanças climáticas, por exemplo. Se já tem consciência de que a exploração dos recursos naturais vai causar modificações no clima da Terra. Então o Godzilla não é mais um aviso do perigo. O Godzilla do Tezuka, ele já representa as consequências. Olha só, os humanos já brincaram com a energia nuclear. Os humanos já manipularam de maneira exagerada os recursos naturais. E o Godzilla, ele já está aqui e já está destruindo a gente. Então o Godzilla do Tezuka é uma destruição infreável, incontrolável, e que ele vai intencionalmente destruir as fontes de energia nuclear. Ele vê uma usina, ele sente a presença da usina e ele vai lá de propósito para destruir a usina. É como se o Godzilla estivesse dizendo, olha só, humanos, vocês brincaram com essas energias naturais maiores do que vocês não entendiam, fizeram coisas terríveis com ela, me transformaram em monstro, e mesmo assim vocês não aprenderam, então ainda usando ela. Então ele vai lá e vai destruir as usinas de propósito. É como se estivesse dizendo para os humanos que eles não devem fazer aquilo, que eles não devem brincar com a natureza. Então o Godzilla do Tezuka não é mais um aviso, ele é a própria natureza revidando. Godzilla nesse filme ele representa as consequências de manipular a natureza.
natureza. Mas ao mesmo tempo, o núcleo humano desse filme é sobre os humanos tentando se esforçar para lidar com essas consequências. Tipo, tá, o Godzilla é maior, a gente não pode matar ele. Nós não podemos matar o Godzilla, mas talvez a gente possa jogar ele em outra dimensão. Sabe, se a gente não pode derrotar, talvez tenha como contornar ele com inteligência e com engenhosidade humana. Então esse filme é sobre os humanos diante do sublime, diante daquela grande força da natureza, mas eles tentando usar sua engenhosidade para, quem sabe, conseguir contornar essa força sublime. E além disso, esse filme é o primeiro Godzilla em que os personagens humanos, eles não são só cientistas, eles não são só pessoas comuns jogadas naquele ambiente que estão tentando sobreviver ou estão tentando entender. A protagonista, a militar cujo oficial superior dela morreu para salvar ela e ela tem aquela sensação de revanche em relação ao Godzilla e que ela vira capitã e tal, ela é representada como uma heroína. É aquela mulher que ela vai lá e se esforça e luta e bola jeitos e arrisca a própria vida e age de um jeito muito além do que a gente espera que um sujeito normal haja para confrontar o Godzilla. Olha pro Godzilla, olha só, eu não posso vencer o Godzilla, mas mesmo assim eu vou lutar contra ele. E eu vou arriscar minha vida para proteger as outras pessoas lutando contra o Godzilla. Então tem aquela coisa do Hogan Biki, da estética samurai de lutar contra aquilo que a gente sabe que não pode vencer, porque o Tezuka deixa bem claro que o Godzilla dele é invencível, mas mesmo assim aqueles humanos vão se esforçar ao máximo, vão usar a engenhosidade deles, vão usar a coragem dele para ir lá enfrentar o Godzilla mesmo sabendo que não se pode vencer. Esse filme do Tezuka, ele ainda é uma resposta ao filme do Emmerich. Talvez ele seja menos uma resposta em relação a referências e a rimas visuais como foi o filme do Okawara anterior, mas como conceito ele é uma resposta muito mais forte, muito mais direta e agressiva ao do Emmerich do que foi o filme anterior do Okawara. Ele dá um ênfase muito grande no aspecto terrível, devastador e invencível do Godzilla. É aquele monstro que não importa o que a gente faça, nós nunca vamos chegar perto dele. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. A gente vai ter que aprender a lidar com o fato de que ele é mais poderoso do que nós. E o Godzilla Time Megaguirus também foi o primeiro filme da franquia a ter cenas pós-crédito. Isso lá em 2000. E a partir de então, todos os filmes da Era Millennium têm sempre cenas pós-créditos. Então, apesar do Godzilla Nisei Millennium apresentar uma nova versão do Godzilla, dele ignorar a cronologia da Era Heisei e de empregar várias novas técnicas de efeitos especiais que determinam uma ruptura bem grande em relação ao que era feito até então. Ele ainda assim foi dirigido pelo Okawara, que foi um dos principais diretores da Era Heisei, e teve o roteiro escrito por roteiristas de filmes da Era Heisei. Então, mesmo ele tentando fazer algo diferente, ele ainda trazia muitos elementos da Era Heisei. Já o Godzilla Tai Megaguirus do Tezuka, ele, apesar de ter alguns elementos um tanto autorais do diretor, ao mesmo tempo ele tem um monte de elementos que mostram como ele está vinculado com o filme anterior. Ele não é um filme que segue exatamente os padrões do Okawara, mas ele também não é um filme autoral, ele parece uma coisa um pouco em cima do muro. Já para o filme que seria lançado em 2001, a direção ficou a cargo do Kaneko Shusuke, que ganhou renome por dirigir os 3 primeiros filmes do Gamera da Era Heisei. E esse filme, lançado em 2001, ele é bem diferente do que até então se havia feito com o Godzilla. O filme foi o Godzilla Mostra King Ghidorah Dai Kaiju Soukogeki. A tradução seria algo como Godzilla Mostra King Ghidorah, o ataque total dos kaiju gigantes. A primeira coisa é que o Kaneko rompeu completamente com essa proposta de ficção científica que o Tezuka tinha apresentado no filme anterior. Inclusive ele rompe com qualquer cronologia que tinha sido estabelecida e com o design que tinha sido proposto para o Godzilla da Era Millennium. O filme do Kaneko, ele é uma continuação direta do Godzilla original e do Godzilla de 98. Então, o Godzilla original atacou o Japão em 1954, ele foi destruído pelo Oxygen Destroyer, só que o governo japonês ficou em alerta porque houve relatos de que o Godzilla teria reaparecido em Nova York em 1998. Então tem uma cena em que os militares estão discutindo, o exército dos Estados Unidos afirma ter visto o Godzilla em Nova York, tá, mas será que isso é verdade? E o fala que o exército dos Estados Unidos tem certeza que era o Godzilla, mas que os especialistas japoneses estão em dúvida se realmente era o Godzilla que teve em Nova York em 98. A protagonista desse filme é uma repórter que ela faz pseudodocumentários, tem até umas referências à Bruxa de Blair. A equipe dela vai até lugares tradicionais do Japão para fazer documentários sobre avistamentos de questões sobrenaturais, mas que são documentários falsos. Eles montam aparições sobrenaturais que não existem de verdade. Só que acontece sinais de que o Godzilla estaria rondando o Japão e ao mesmo tempo são vistas aparições de kaiju em vários lugares do Japão. E essa repórter, ela tem acesso a um livro que conta sobre a existência de 3 bestas sagradas que protegiam Yamato
Yamato, que Yamato é o nome do reino original que depois se expandiu e se tornaria o Japão moderno, e que essas bestas sagradas de Yamato reapareceriam quando o Japão estivesse em perigo. Tem uma cena que eu acho bacana que se passa na mesma ilha em que o Godzilla é avistado pela primeira vez no filme de 54. Então, uns adolescentes hospedados num hotel e eles veem fotografias do ataque do Godzilla em 54, a vila destruída. E daí eles consideram, o Godzilla veio aqui e destruiu tudo. E não, mas o Godzilla é só uma lenda. E que pena, coitado do Godzilla, ele não tinha culpa. Ele é só um animal que tá assustado e perdido. E daí começa a ter um terremoto, daqui a pouco vem o pé do Godzilla e simplesmente pisa em cima deles. O Godzilla reaparece, só que o Godzilla que reaparece não é o segundo Godzilla. Então a premissa desse filme é que o Shodai Godzilla reaparece no Japão. Só que o Shodai Godzilla tinha sido destruído pelo Oxygen Destroyer. Só que aqui ele reaparece como um zumbi. Só que ele não é simplesmente um zumbi do Godzilla. Ele é um zumbi possuído pela alma de todas as pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial por culpa do Japão. E esse Godzilla do Kaneko, ele é um Godzilla cruel. Ele não só passa e destrói a cidade. Ele tá passando pela cidade, ele destrói as coisas intencionalmente, e quando ele vê uma pessoa, ele desvia o caminho especificamente para ir lá e matar aquela pessoa. O Godzilla do Kaneko é um Godzilla cruel, porque ele é o Shodai Godzilla. E ele tá lá por vingança, e não só é vingança, é uma vingança dessas pessoas que morreram por causa do Japão. Os mortos de guerra, os próprios soldados japoneses que não queriam ir pra guerra e foram obrigados a ir e acabaram morrendo, os países que eles invadiram, as pessoas que eles usaram como experiências nos experimentos médicos. Então toda a violência que o Japão praticou durante a Segunda Guerra Mundial e que hoje ele faz de conta como se nunca tivesse acontecido. Porque existe uma postura do governo japonês que é de não falar abertamente sobre os atos praticados pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E aquele período um pouco antes, né, sobre o Japão imperialista dos anos 30 e 40. Raramente o governo se manifesta, por exemplo, pedindo desculpas ou fazendo algum tipo de retratação sobre a invasão que eles fizeram na Manchúria e na Coreia, sobre as pessoas que foram usadas em experimentos em campos de concentração, sobre as escravas sexuais e toda a violência desse imperialismo japonês, desse militarismo imperialista japonês dos anos 30 e 40. E tem um personagem que é um velho misterioso, que ele aparece para a protagonista, dá dicas para ela sobre o que está acontecendo, e a perspectiva dele é que o Godzilla voltou porque ele tá furioso porque as pessoas esqueceram. O japonês jovem, na contemporaneidade, ele nem lembra do que o Japão fez durante a Segunda Guerra. Não só o governo se comporta como se nunca tivesse feito nada, ignora para fazer de conta que não existe, como os jovens, muitos deles nem sabem o que aconteceu. Eles nem buscam se informar sobre a história do Japão, como o Japão chegou no estado que ele tá e as coisas que os japoneses fizeram para chegar nesse ponto. Então o Godzilla ele tá furioso porque os japoneses se esqueceram da violência que eles mesmos fizeram contra os outros e fazem de conta que nunca fizeram. Então as almas dessas pessoas que morreram, elas estão atormentadas e voltaram para se vingar. E o que a protagonista faz é tentar despertar essas bestas sagradas que protegiam o reino de Yamato para proteger o Japão. Então as 3 bestas sagradas que ela tem que despertar, uma delas é o Baragon, que é um kaiju que ele aparece pela primeira vez no Frankenstein Tai Chite Kaiju Baragon, que é Frankenstein contra o kaiju subterrâneo Baragon, que é um filme da era Showa de 65, acho. E depois ele aparece no Kaiju Soshingeki em 68. A outra besta sagrada é a Mothra, só que é uma Mothra muito menor. É uma Mothra, ela parece menos uma mariposa e uma borboleta e mais uma vespa. É uma Mothra bem menor do que a Mothra da era Heisei e da era Showa. E a terceira besta sagrada, que é uma referência direta ao Kojiki, né, que é o livro que tem os mitos originais do Japão. Que no Kojiki, uma das histórias relatadas é do Yamata no Orochi. O Yamata no Orochi era um dragão de 8 cabeças que devorava moças e foi derrotado e teve suas cabeças decepadas pelo Susanoo, que é o deus shintoísta da tempestade e irmão da Amaterasu, que é a deusa solar e a divindade mais importante do shintoísmo, e segundo os mitos shintoístas, ela é a bisavó do primeiro imperador japonês. Então no filme, o Orochi teria sido derrotado e colocado em hibernação para quando o reino de Yamato estivesse em perigo, ele despertar como um protetor. E o que acontece nesse filme é que eles descobrem que o Orochi é o Ghidorah. Só que o Ghidorah ele só tem 3 cabeças, porque foram as cabeças que ele teve tempo de regenerar nesse período desde que ele foi derrotado pelo Susanoo e até o momento em que ele é despertado no filme. Só que o Ghidorah desse filme, do mesmo jeito que acontece com a Mothra, é uma versão bem menor e mais fraca do que o Ghidorah geralmente é apresentado na tradição da era Heisei e da era Showa. O Kaneko originalmente queria que as 3 bestas sagradas fossem o Baragon, o Varan e o Anguirus, que são 3 kaijus que aparecem nos filmes da era Showa, só que são 3 kaijus que são mais fracos que o Godzilla. Então ele queria
queria usar 3 personagens que são mais fracos que o Godzilla para justificar na trama do filme os 3 terem que se unir para lutar contra ele e proteger o Japão. Só que o estúdio fez pressão para ele usar kaijus mais famosos. Então ele substituiu o Anguirus e o Varan pela Mothra e pelo Ghidorah contra a vontade dele. Só que em compensação ele fez uma representação da Mothra e do Ghidorah bem mais fracos do que eles comumente eram mostrados nos filmes anteriores, que era para ter uma justificativa dos 3 precisarem se unir para enfrentar o Godzilla. E esse é o único filme de todas as séries do Godzilla a mostrar o Ghidorah como um herói e não como um vilão. O que o Kaneko faz aqui, o primeiro, ele desconstrói completamente a ideia do Godzilla como uma narrativa de ficção científica, que era o que os outros autores da Era Milênio estavam fazendo. O Godzilla, ele é uma assombração, que é uma personificação de sentimento de pessoas que já morreram, e que está muito relacionado de novo com a ideia do Mononoke, né, que eu já comentei no vídeo passado sobre essa carga emocional sobre objetos e coisas que faz com que eles se tornem sujeitos com motivações relacionadas a essa carga emocional forte que eles receberam. E os outros kaijus, eles são yokais nesse filme. Eles estão diretamente relacionados com os mitos tradicionais japoneses de sobrenatural. Então a premissa desse filme é o Godzilla como vilão. Mas, apesar dele ser um vilão, ele é um vilão cruel, mas ao mesmo tempo ele tem um desejo de vingança que é justificado, porque, pô, olha o que os japoneses fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Olha como eles se comportam como se nada tivesse acontecido. Não tem nenhum esforço para retratar, para compensar, para dar algum tipo de suporte para as famílias das pessoas que morreram ou para os sobreviventes. Então, ele é um rancor justificado. O Kaneko, ele pegou o Godzilla e usou o Godzilla não como uma crítica do que o Japão sofreu, como é o caso do Godzilla como uma metáfora para a bomba atômica, ou do Godzilla do perigo que os próprios japoneses colocam no Japão ao querer explorar a natureza, ao criar grandes usinas nucleares e tal, mas o Godzilla como uma crítica ao próprio Japão. Olha só, esse Godzilla ele não surgiu porque estrangeiros atacaram o Japão. Esse Godzilla surgiu porque os japoneses atacaram os estrangeiros. Esse Godzilla é a vingança que o Japão está sofrendo por coisas que ele fez. E nessa concepção do Kaneko do Godzilla, o Japão merece o Godzilla. Ele fez por merecer, ele simplesmente está tendo de volta o sofrimento que ele causou originalmente. Então esse Godzilla do Kaneko é uma enorme autocrítica ao próprio Japão. Esse Godzilla do Kaneko é pegar esse personagem que é um símbolo da cultura japonesa e usar ele para dar um tapa na cara do próprio Japão. Olha só o que nós fizemos, olha o que nós somos responsáveis e a gente finge que não é. Então ele acaba sendo um filme bem diferente e que tem toda uma marca autoral do Kaneko nele. Não só por essas questões de sobrenatural, mas também pela autocrítica extremamente intensa. O Godzilla Mothra King Ghidorah Daikaiju Sokogeki, ele teve uma boa bilheteria, só que ao mesmo tempo ele desagradou os executivos da Toho porque ele mexeu numa ferida que é muito delicada para a sociedade japonesa, que é essa autodenúncia do Japão como um país que cometeu crimes de guerra e que faz de conta que não fez nada. Então o Kaneko não foi mantido para a sequência e em 2002 eles trouxeram de volta o Tezuka e foi lançado o filme Godzilla Tai Mechagodzilla. Nesse filme a gente pode ver uma autoria um pouco maior do Tezuka nele. O design do Godzilla desse filme traz elementos de volta dos 2 primeiros filmes da Era Millennium, mas ao mesmo tempo ele é um pouco diferente. E o Tezuka nesse filme apresenta uma nova cronologia. Ele parte da ideia de que o Godzilla original atacou o Japão em 54, outros kaijus também atacaram o Japão posteriormente. Então a cronologia desse filme leva em conta o filme da Mothra de 61, ele leva em conta os filmes do Frankenstein de 65 e 66 e outros filmes de kaiju ali do começo da Era Showa, mas não leva em conta aqueles filmes em que o segundo Godzilla aparece. O Tezuka reapresenta o segundo Godzilla, que ele aparece pela primeira vez nos anos 90. E esse Godzilla do Tezuka ainda é muito parecido com aquele Godzilla lá do Godzilla Tai Megaguirus, aquele Godzilla que é uma manifestação de poder bruto e incontrolável. Esse Godzilla é invencível. E com a volta do Godzilla, o governo japonês começa a ficar assustado. Ao longo do filme eles mostram o desenvolvimento da tecnologia para combater os kaiju que aparecem ao longo dos filmes da Era Showa, mas que eles foram usados para combater outros kaijus que não eram tão poderosos quanto o Godzilla. E aquela tecnologia não daria conta do Godzilla e eles não têm mais acesso ao Oxygen Destroyer, porque o conhecimento para se criar o Oxygen Destroyer foi perdido quando
o Dr. Serizawa morreu. Então eles precisam criar uma nova tecnologia para combater o Godzilla, que reapareceu nos anos 90, para caso ele volte a tentar invadir o Japão. A protagonista é uma militar que acidentalmente contribuiu para a morte de uns colegas dela da equipe durante o ataque do Godzilla nos anos 90, e ela pediu para se afastar do serviço ativo porque ela se sente responsável por aquilo. Enquanto isso, o governo japonês recruta vários cientistas para que eles desenvolvam um projeto que é o seguinte: o esqueleto do Shodai Godzilla foi encontrado no fundo do mar e resgatado. E eles querem que esses cientistas transformem aquilo numa arma. Então, a partir dos ossos do Shodai Godzilla, eles criam o Sanshiki Kiryu, cuja tradução seria algo como dragão mecânico modelo 3, que é um ciborgue que tem a maior parte do corpo robótica, mas ele utiliza o esqueleto do Shodai Godzilla como estrutura básica, e o núcleo do computador é um sistema nervoso orgânico criado a partir da clonagem do DNA do Shodai Godzilla extraído desses ossos. Então eles criam um novo tipo de Mechagodzilla, que é o Kiryu, que é esse ciborgue, parte robótica e parte clone do Shodai Godzilla. Então o Tezuka ele traz de novo elementos da ficção científica, como ele já tinha introduzido lá no Godzilla Tai Megaguirus. E uma das influências é bem óbvia, que é o Evangelho. O Godzilla pode aparecer do nada e atacar o Japão, e eles criam um mecha, mas que na verdade é orgânico e é um clone do primeiro Godzilla que tentou invadir o Japão, e que ele é tripulado por um piloto. Só que o piloto, nesse caso, diferente do Mechagodzilla da era Heisei, ele não vai dentro do Kiryu. Ele pilota de uma sala de controle que fica numa aeronave que acompanha o Kiryu. Inclusive o hangar do Kiryu é um hangar que ele é muito parecido com o hangar dos Evas do Evangelho. Eles precisam de um piloto experiente e qualificado para pilotar o Kiryu, então eles vão buscar a protagonista, que é aquela militar que tinha se afastado do serviço porque ela se sentia responsável pela morte dos colegas. O Kiryu também ele tem uma bateria de tempo limitado que lembra o funcionamento da bateria dos Evas, só que a arma mais poderosa do Kiryu é um canhão capaz de disparar uma energia que atinge o zero absoluto. Então o plano deles é usar o Kiryu para interceptar o Godzilla caso ele tente invadir o Japão e congelar ele até o zero absoluto. E ao longo do filme, o Godzilla realmente aparece no Japão, o Kiryu é levado para tentar interceptar o Godzilla, só que durante a batalha o Godzilla parece reconhecer algo diferente no Kiryu e começa a rugir, só que quando o Kiryu capta a frequência do rugido do Godzilla, provoca um efeito no sistema nervoso dele biológico e ele recupera as memórias do Shodai Godzilla. Então a consciência do Shodai Godzilla desperta dentro do Kiryu e ele começa a atacar o Japão. Então os personagens acabam entrando num dilema, tá? O Godzilla pode aparecer a qualquer momento. E eles têm uma arma que talvez seja eficaz contra o Godzilla. Só que essa arma que talvez seja eficaz contra o Godzilla tem dormente dentro dele a consciência do Shodai Godzilla, que pode despertar a qualquer momento. Tem algumas questões que são desenvolvidas no filme. Uma delas é um pouco superficial, que é a questão do Kiryu como sujeito. Em um momento eles chegam num debate que é, peraí, o Kiryu, ele é um organismo vivo. E eles acabam descobrindo que nesse organismo vivo dorme a consciência do Shodai Godzilla. Então ele é uma forma de vida usada como um tipo de ferramenta e um tipo de escravo para os humanos atingirem um objetivo, que é combater o Godzilla. Mas o foco principal nesse filme é uma ideia de colaboração. É como os militares, os cientistas, o governo bem intencionado, como toda a sociedade japonesa une esforços para lidar com um problema que é o Godzilla. Então, se o filme anterior do Kaneko ele tinha sido uma crítica à sociedade japonesa, esse filme é o contrário. Ele é um grande elogio à sociedade japonesa. Olha como o Japão, apesar do que sofreu, apesar de todos os problemas, a sociedade japonesa, unida, com membros de todas as suas classes, de todos os níveis, atuando em colaboração, conseguem confrontar até o maior dos problemas. E a protagonista desse filme, do mesmo jeito que a protagonista anterior do Tezuka lá do Godzilla Tai Megaguirus, ela é uma heroína. Fica bem claro que ela tem problemas pessoais, mas mesmo assim ela se esforça e encara desafios, encara dificuldades muito maiores do que elas e vai lá e supera. Então se o Godzilla do Tezuka ele é invencível, ele é essa força bruta que não existe como o ser humano derrotar, nesse filme ele também mostra, pá, a gente não tem como derrotar ele, mas se toda a sociedade japonesa se unir, a gente pode pelo menos empatar. Então o Godzilla Tai Mechagodzilla de 2002, ele acaba sendo um grande elogio ao potencial da sociedade japonesa, ao como os japoneses juntos podem realizar grandes façanhas. Então é uma tentativa de compensar o filme anterior. Se o filme do Kaneko foi, bah, olha só todas as sacanagens que o Japão fez e faz de conta que não fez, no Godzilla Tai Mechagodzilla, mas o Japão também fez muita coisa boa e pode fazer muita coisa
coisa melhor. E o Japão unido é capaz de muita coisa. Esse filme, ele não é exatamente nacionalista, mas ele valoriza muito essa questão comunitária, esse potencial do Japão unido. Tem cenas como a do final em que aparece a protagonista numa pose heróica, em que ela conseguiu confrontar o Godzilla de igual por igual, e no fundo aparece o sol nascente, que é o símbolo da bandeira japonesa. Então esse é um filme que ele é uma ficção científica muito bacana, mas ele também foi feito para levantar a moral japonesa. Mas não tira os méritos dele como narrativa e como aventura heróica de ficção científica. Como o Godzilla Tai Mechagodzilla, além desse tom de elogio à sociedade japonesa, também teve um bom roteiro, um bom desenvolvimento de personagens, é um filme de aventura heróica e de ficção científica bacana, o Tezuka foi mantido para a sequência. Então em 2003 foi lançada a sequência direta do filme, que é Godzilla Mothra Mechagodzilla Tokyo SOS, que a tradução é Godzilla contra Mothra contra Mechagodzilla Tóquio SOS. A premissa desse filme é a seguinte: a Mothra e as fadas da Ilha Infante procuram um personagem do filme da Mothra original, que ele era um linguista que foi uma das pessoas que foi originalmente para a ilha e que fez o primeiro contato com as fadas. E elas explicam que a Mothra tem um pedido para fazer para o governo japonês. A Mothra acredita que o uso dos ossos do Shodai Godzilla é uma ofensa e pede para que os ossos do Shodai Godzilla sejam jogados de volta no mar para ele poder descansar. Esse personagem do filme original da Mothra, que agora já é um idoso, ele tá junto com o neto dele e com o sobrinho. E o sobrinho dele é um engenheiro que trabalha na manutenção do Kiryu. E a reação do sobrinho dele é: se o Japão abrir mão do Kiryu, não vai ter nada que proteja o Japão de uma volta do Godzilla. E as fadas dizem: não, a Mothra se propõe a ajudar. A proposta da Mothra é a seguinte: o governo japonês joga o Shodai Godzilla no mar para ele poder descansar e a Mothra assumiria o lugar de proteger o Japão contra o Godzilla. Mas caso o governo japonês não aceite isso, a Mothra vai considerar eles um inimigo e vai atacar a humanidade. Então a tensão do filme é esse personagem idoso tentando convencer o governo a desativarem o projeto do Kiryu e esse jovem engenheiro num dilema, porque ele é um cara que ele tem uma paixão pela mecânica, ele acha o Kiryu uma construção da engenharia humana incrível, ele reconhece no Kiryu um recurso importante para o Japão se defender do Godzilla, mas ao mesmo tempo ele considera essa perspectiva do tio dele. E ele entende que, usar o Kiryu como uma arma realmente é um desrespeito. Então aquele tema que o Tezuka apresentou no filme anterior do, o Kiryu é um sujeito, mas que ele não desenvolveu muito lá, aqui é um dos pontos importantes da narrativa. O Kiryu é uma coisa viva e o governo japonês está usando ele como uma ferramenta e como um escravo para combater o Godzilla, que é um outro cara da mesma espécie dele. Qual é o limite ético para tu transformar essa forma de vida que já morreu, que deveria estar descansando, num sujeito? Então tem todo um tema aqui do uso dos sujeitos como ferramenta e dos limites da ética humana. Até que ponto é justo perturbar a alma e a consciência daqueles que já morreram? Então o Tezuka aqui mantém alguns elementos da ficção científica, mas ele coloca em contraste com alguns elementos que são místicos, sobrenaturais, né? Porque a Mothra é uma divindade. E o ponto que está sendo discutido aqui é justamente a ética, é a consciência do Kiryu e o Kiryu como um sujeito. Qual é o limite para usar ele como objeto? O primeiro-ministro japonês é mostrado como o mesmo primeiro-ministro do filme anterior, que é um primeiro-ministro que realmente se importa com o país, se importa com a população e que se esforça de fato para melhorar a vida daquelas pessoas de quem ele é responsável. E ele entra naquele dilema. Ele entende que realmente talvez o Kiryu viole alguns princípios éticos e morais. Mas se ele abrir mão do Kiryu, quem vai proteger a população pelo qual ele é responsável? Então mostra um pouco do conflito desse primeiro-ministro em usar ou não o Kiryu. E ao mesmo tempo o governo japonês ele não acredita muito na Mothra. A Mothra realmente existe? Será que esse velho realmente viu a Mothra ou ele tá louco? Quem nos garante que a Mothra vai ficar do nosso lado? Então tem toda uma desconfiança em relação à Mothra. E o que acontece é que o Godzilla de fato volta e ataca o Japão. A Mothra vai combater eles, mas ao mesmo tempo eles descobrem que, da mesma forma que o Godzilla ataca as usinas atômicas como vingança, porque as armas atômicas criaram ele e ele acha ofensivo que os humanos usem aquela radiação mesmo depois de todos os danos causados contra ele e contra a própria humanidade, ele sente a presença do Shodai Godzilla no Kiryu e é por isso que ele está atacando o Japão. Então o Godzilla só voltou a atacar o Japão justamente porque o Kiryu foi criado. Então nesse filme Tezuka retoma alguns
peculiares da ficção científica, mas coloca ele em contraste com essas perspectivas do místico e para discutir ética. E não só ética, como redenção. Tem um momento em que o primeiro-ministro reconhece: nós japoneses realmente fizemos coisas ruins e coisas terríveis. Criar o Kiryu foi uma delas. Então, se a gente parar para analisar, o Tezuka, ele tá dialogando com o filme do Kaneko. Se no filme anterior ele fez um filme bem pró-Japão, aqui ele tá admitindo, de fato, o Japão realmente fez coisas horríveis. Só que o Japão tá se esforçando para redimir. Então, o primeiro-ministro chega a uma decisão que é: tá, a gente vai usar o Kiryu agora pra luta final contra o Godzilla e pra proteger a Mothra, e depois nós vamos deixar ele descansar. Tem a ideia de admitir o erro, mas nós vamos consertar ele. E a metáfora do tema da redenção continua com o Kiryu. Se no Godzilla Tai Mechagodzilla o Kiryu acaba despertando a consciência do Shodai Godzilla e começa a destruir a cidade, no Godzilla Tai Mothra Tai Mechagodzilla, quando os personagens humanos reconhecem o Kiryu como um sujeito e acabam tentando estabelecer conexões afetivas com o Kiryu, quando o Kiryu novamente assume a consciência do Shodai Godzilla, dessa vez ele decide proteger a cidade. Então, se o Godzilla é uma metáfora para o uso da ciência sem ética praticado pelos Estados Unidos, que se manifestou como as 2 bombas atômicas que destruíram o Japão e depois com os testes nucleares seguintes no Pacífico, o Kiryu é o contra-exemplo. Kiryu é uma alegoria para o uso japonês da ciência sem ética. O Kiryu é a arma de destruição criada pelo Japão. Então, quando o primeiro-ministro admite que o Japão sim cometeu erros durante a Segunda Guerra Mundial, que fez coisas terríveis e que ele precisa agora compensar, o Kiryu, que é a arma de destruição criada pelo Japão, desperta a consciência do Shodai Godzilla e dessa vez, ao invés de destruir o Japão, ele decide proteger o Japão. Então o Kiryu é a redenção do próprio Shodai Godzilla. É como ele que no filme do Kaneko foi mostrado como a vingança contra o Japão. Nesse filme, o Japão admite que cometeu erros e que precisa reparar eles, e o próprio Shodai Godzilla, que desperta no Kiryu, reconhece que atacar o Japão foi um erro e, após estabelecer laços afetivos com os humanos, decide proteger o Japão. De novo, Tezuka faz uma alegoria aos esforços em conjunto da comunidade japonesa em superar grandes desafios, mas aqui esse esforço não é só humano. O Kiryu, que é o Shodai Godzilla, que percebe que o que ele fez foi errado, decide se juntar aos esforços da sociedade japonesa para lidar com a adversidade deles, que é o Godzilla, enquanto o Japão admite que cometeu atos terríveis e que ele precisa reparar esses atos, e que o primeiro ato de reparo deles vai ser permitir que o Shodai Godzilla descanse de novo. Então esse filme, ele é um pouco menos elogioso ao Japão, ele faz alguma crítica ao comportamento da sociedade, do governo japonês, mas ele tem uma perspectiva otimista. Ele é o meio termo entre o Godzilla King Ghidorah Mothra e o Godzilla Tai Mechagodzilla, em que ele admite os erros do Japão, mas mostra essa intenção japonesa de reparar os erros causados. Em 2004 foi lançado aquele que foi o último filme da era, que foi Godzilla Final Wars, dirigido pelo Kitamura Ryuhei. E o Kitamura, ele é um cineasta que ele costuma trabalhar com temas fantásticos e ao mesmo tempo com filmes focados em ação. E segundo ele sempre preferiu os filmes da era Showa. Então a proposta dele foi fazer um Godzilla com características autorais dele, mas que recuperasse elementos que ele gostava nos filmes da era Showa e que ao mesmo tempo fosse um filme de ação. Então o Godzilla Final Wars, ele é um tipo de remake do Kaiju Daisenso e do Kaiju So Shingeki, com elementos de alguns outros filmes da era Showa. Ele apresenta uma diegese completamente nova, que não tem relação direta com nenhum dos outros filmes anteriores, e a premissa é que em algum momento dos anos 60, a Força de Defesa conseguiu derrotar o Godzilla usando o Gotengo. O Gotengo é um veículo que apareceu originalmente numa história de ficção científica dessas revistas Pulp Fiction japonesas, e que a Toho adquiriu os direitos para adaptar para um filme que foi dirigido pelo Ishiro Honda em 63, chamado Kaite Gunkan, que a tradução seria algo como um navio de guerra submarino. Que o Gotengo é um grande navio que ele pode tanto andar submerso como voar. E a característica principal dele é que ele tem uma broca, uma furadeira gigante na proa. E foi a inspiração posteriormente pro Matsumoto Leiji, pro Yamato. No Kaite Gunkan,
o conflito é com a civilização submersa de Mu, que entra em conflito com a humanidade. Inclusive aparece o Manda, que é um kaiju, que é um tipo de dragão chinês, ou serpente marinha, uma mistura das duas coisas, que inclusive depois aparece no Kaiju Sou Shingeki de 68. E no Final Wars, a força de defesa, utilizando o Gotengo, conseguiu prender o Godzilla numa fenda no Polo Sul, em que ele foi congelado e soterrado. Só que contam que nos anos posteriores, outros kaiju começaram a aparecer, apesar de não serem tão poderosos quanto o Godzilla, e logo em seguida, humanos mutantes começaram a aparecer. E que a humanidade criou a Força de Defesa da Terra, que é uma organização formada por humanos e por mutantes para combater os kaijus que surgiram depois. Esse filme ele tem dois protagonistas. Um deles, que é um mutante, que faz parte das tropas de combate contra os kaijus, da Força de Defesa, e o outro que é o Coronel Gordon, que ele é um humano, que é o capitão atual do Gotengo, e que é interpretado pelo Don Fry, que é um lutador de MMA, que por um tempo participou de torneios de wrestling no Japão. Então o personagem do Coronel Gordon é aquele personagem canastrão que tá lá para fazer frases de efeito. Todo o filme do Kitamura ele é extremamente estilizado. Primeiro que as batalhas de kaiju são kaijus extremamente rápidos, que se movem com agilidade, que muitas vezes dão golpes que parecem de artistas marciais, e as cenas com os humanos também são cenas de ação, as cenas com uma montagem para parecer muito frenética e rápida, inclusive com várias influências do Matrix. E a premissa é, aparece o Manda, o Anguirus, Rodan, Kamakuras, Kumonga, King Caesar, Ebira, Hedora, uma variedade enorme de kaijus dos filmes da Era Showa aparece simultaneamente e começa a atacar várias grandes cidades, e a Força de Defesa não consegue dar conta de todos ao mesmo tempo. Então OVNIs aparecem e capturam esses kaijus e tiram eles de circulação da Terra. E então os Ex-Seijin se apresentam para os humanos. Eles vieram para a Terra porque um grande meteoro chamado Goraf estava vindo para colidir com a Terra, e o Goraf ele é uma referência a um outro filme da Era Showa, que é o Yosei Goraf, a estrela catastrófica Goraf, que é uma estrela enorme que está vindo para se chocar com a Terra. Então o Kitamura também aproveita o plot desse filme, em que os Ex-Seijins dizem, olha só, o Goraf está vindo, vai colidir com a Terra, e nós viemos para salvar vocês. Tanto que uma demonstração da nossa boa vontade é que nós capturamos todos os kaijus que estavam ameaçando a Terra. Enquanto isso, se encontra um fóssil de um kaiju pré-histórico que seria a versão Millennium do Gigan. E ao pesquisar esse kaiju fossilizado, descobrem que ele tem uma característica genética que está presente em todos os kaijus que apareceram depois do Godzilla e também nos humanos mutantes, que leva a entender que todas as mutações que aconteceram na Terra são derivação dessa característica genética que o Gigan pré-histórico trouxe para a Terra. E o que acontece é que os Ex-Seijins, primeiro amigáveis, descobre-se que na verdade se trata tudo de um plano de invasão em que eles substituem pessoas por sósias. E eles não só passam a controlar os kaijus capturados para obrigar a Terra a se render, como eles também conseguem controlar os humanos mutantes, exceto o protagonista. Então o plano dos protagonistas é roubar o Gotengo e ir até o Polo Sul para libertar o Godzilla. A origem do Godzilla não é uma mutação, e sim foi a bomba atômica, então ele é o único dos kaiju que não pode ser controlado pelos Ex-Seijins, e fazer o Godzilla lutar contra todos os kaijus que estão atacando a Terra, enquanto os protagonistas invadem a nave-mãe para derrotar os Ex-Seijins. Então o foco do Godzilla Final Wars é ser um filme de ação. Tanto o Godzilla vai correr através do mundo lutando com uma sequência de kaijus, um de cada vez, ou vários ao mesmo tempo. E cada vez que ele passa por um kaiju fica bem óbvio como o Godzilla é muito mais poderoso de qualquer um deles. Enquanto isso, os humanos passam por uma grande trama que não tem muito desenvolvimento de personagem. A trama não é muito complexa, mas é um filme que é divertido por como ele constrói cenas de ação intensas. É um filme que é extremamente rápido e intenso, que não dá tempo para respirar. É uma cena de sequência de luta depois da outra, uma perseguição de carro, cenas de tiroteio, várias referências ao Matrix, uma trilha sonora acelerada. Então ele é um filme que ganha o espectador pela correria, pela empolgação. E tem várias brincadeiras que o Kitamura faz ao longo do filme. Uma delas é o Godzilla, quando encontra os outros kaijus, ele simplesmente desce a porrada neles
sem se preocupar com consequências, exceto em um momento em que ele encontra o Anguirus, o Rodan e o King Caesar ao mesmo tempo. E nessa luta, o Kitamura faz o Godzilla derrotar eles, mas não é tão violento com eles, porque tem essa referência com o fato de serem os 3 amigos e aliados tradicionais do Godzilla na Era Showa. Também um dos kaijus, o que ataca Sydney, é o Zilla, sendo que todos os outros kaijus, o Kitamura dá prioridade para os efeitos especiais práticos e só em alguns momentos específicos que é necessário ele usa efeitos digitais, com exceção do Zilla. Como o Zilla no filme de 98 foi todo construído com efeitos digitais, nesse filme ele é o único kaiju que é feito de novo apenas em efeitos digitais. E, obviamente, o Kitamura faz o Godzilla dar uma surra nele. E também tem a participação tradicional da Mothra. E enquanto os protagonistas estão na grande cena de batalha invadindo a nave-mãe dos Exedins, o Gigan fossilizado desperta e a estrela Gorath chega à Terra trazendo o Monstro Zero. Mais pro final do filme a gente tem um confronto do Godzilla com a ajuda da Mothra contra o Gigan e o Monstro Zero. E também ao longo do filme tem a cena em que um velhinho e o neto dele encontram aos pés do Monte Fuji o Minilla. Tem toda uma trama paralela deles tentando transportar o Minilla. E a relação desse menino com Minilla tanto é uma referência ao Godzilla Minilla Gabara lá de 69, como também é o gancho que é usado para trazer de volta alguns pontos relevantes de temas discutidos ao longo dos filmes do Godzilla. Tem um momento que o menino e o Minilla estão vendo os kaijus destruindo a cidade e o menino pergunta pro avô dele por que o Godzilla destrói a cidade, por que ele faz isso? E o avô dele conta: antes de você nascer, os humanos fizeram uma coisa muito horrível. Eles criaram uma arma que trouxe muita destruição e muito sofrimento para muita gente. E o Godzilla até hoje não esqueceu disso. E por isso que o Godzilla destrói as coisas. Porque ele é bravo por lembrar das atrocidades que os humanos fizeram no passado. Mas ao mesmo tempo, o menino e o Minilla têm um papel importante, né, justamente em romper essa cadeia de rancor. Enquanto os humanos têm aquele rancor em relação ao Godzilla, porque ele vem e destrói o Japão, destrói o mundo, e o Godzilla tem esse rancor em relação aos humanos, porque os humanos construíram a bomba atômica que transformaram ele num monstro. As crianças juntas têm o papel de ensinar a geração anterior a romper com esse ciclo de rancor, de descontar um no outro, que levam a uma sequência de confrontos que nunca acaba. Então o Godzilla Final Wars, ele é um filme divertido por ser um filme de ação, por ser um filme que recupera vários elementos da Era Showa e reimagina eles como um filme extremamente intenso, que é pra ser divertido, ele é pra ganhar o público justamente com essa diversão e com a ação e com a correria. Mas apesar desse foco na intensidade, o Kitamura ainda assim consegue lembrar o público de que, peraí, toda essa grande bobagem divertida de correria, explosão e monstros legais correndo, disparando raios, eles têm um ponto político e social que tá ali atrás, mesmo que esteja disfarçado por toda a pirotecnia que tá em primeiro plano. Então o Godzilla Final Wars foi um filme que ele foi bem recebido e de maneira geral assim pelo público, pela crítica, fez uma bilheteria interessante e principalmente porque ele é divertido inclusive para pessoas que nunca viram um filme do Godzilla. Ele simplesmente pega um filme aleatório e gosta de filmes de ação, gosta de correrias intensas, quer se distrair e esse filme acaba funcionando bem para isso. Mas mesmo ele tendo sido bem recebido, a Toho decidiu que esse que era o filme de comemoração dos 50 anos do Godzilla ia encerrar a carreira dele temporariamente e o personagem seria tirado de circulação por um tempo para não desgastar demais o personagem e que um filme novo só seria feito 10 anos depois, em 2014. Então a série de filmes da Era Millennium se encerrou com Godzilla Final Wars e de fato foi o que aconteceu. O Godzilla só voltou em circulação em 2014 com o filme da Legendary. Mas a discussão sobre as produções sobre o Godzilla que vieram depois podem ficar talvez para um futuro vídeo. Agradeço quem teve paciência para assistir até aqui. Peço que quem puder curta, compartilhe, siga o canal, que é uma ajuda enorme que vocês me dão. E obrigado e até o próximo vídeo.